Então, a palavra com o Dr. Ricardo Vasconcelos. Boa noite a todos. Vereador, está me ouvindo? Todos me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Boa noite a todos. Obrigado, vereador William Tomés. Obrigado a oportunidade de poder esclarecer o povo de Joinville as situações legais sobre esse assunto. Eu vou me ater, até porque meu tempo é pequeno, mas, como sempre, eu começo as minhas posições com uma frase do meu querido professor Olavo de Carvalho. A liberdade é a possibilidade concreta de ação não entravada por obstáculos. Na outra audiência que eu participei, eu disse exatamente da possibilidade de um contraditório, que também o professor Olavo dizia que reflete a ciência do conhecimento. Pois bem, eu sou vacinado, não sou contra a vacina, sou contra a obrigatoriedade de se vacinar. Eu verifiquei que o projeto 293 foi criticado por um vereador, dizendo que não era competência da Câmara de Vereadores para poder legislar sobre esse assunto. Ora, então, a Constituição Federal, ela diz que essa competência é concorrente entre a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, vocês têm total legitimidade porque vocês estão zelando pela saúde da população. Então, quando vocês não dão pela obrigatoriedade desses estudos experimentais, como bem dito, não são vacinas comprovadas até a fase 4, são estudos experimentais de produtos com material genético que não sabemos a consequência disso. Vocês estão corretíssimos, estão de parabéns, principalmente o eminente vereador nesse sentido. Esses projetos são para melhoria da saúde e ele disse que poderia, inclusive, ater-se quanto a uma ilegalidade quanto às leis federais. Olha, as leis federais, nenhuma delas é impeditiva do direito pessoal de se vacinar. E como dito agora, a DIN 6586 e 6587 disse que necessita do consentimento daquela pessoa de se vacinar e da sua prole, dos seus filhos, ou seja, nem o Supremo Tribunal Federal falou que pode se implementar uma vacinação forçada, coercitiva, sem a vontade da pessoa. Então, carece, ele falou que carecia de constitucionalidade formal, por esse aspecto eu já expus. E material também não carece, porque, como dito pela doutora aqui, também nós temos a PNI e o PNO. No caso, o PNO, que é o Plano Nacional do Covid operacional para o Covid, não é obrigatório. PNI é obrigatório, que são aquelas vacinas de anos e anos que se usa para as crianças e estão atreladas no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, que juízes vêm erroneamente aplicando para poder tomar guarda de pais. Isso é um absurdo, é um abuso quanto à lei, um juiz que faz isso, que você pode entrar na corregedoria do tribunal contra ele. Agora, expondo especificamente quanto a isso, o PNO, que é a lei, anotem a lei 14.190, ela diz da Plano Nacional Operacional para o Covid. Lá não há obrigatoriedade de vacinação para o Covid. O que remete à vacinação, o PNI, é a lei 6.259 de 75, que diz daquelas vacinas totalmente seguras, essas sim, vacinas que são inoculadas nas crianças e tem essa função legal. Passaporte vacinal é um tipo de controle social, não pode ser exigido, até porque não tem norma federal que o detém, não tem nenhuma inconstitucionalidade formal ou material
para que os vossos vereadores possam aprovar a não obrigatoriedade para a cidade, que também seja feito um decreto pelo próprio prefeito, para que isso seja obedecido. Por quê? É uma liberdade de escolha, que está no artigo 15 do Código Civil, o qual eu não devo me submeter em caráter experimental a esse tipo de situação, ainda mais sendo obrigado, né? E é um dever da família defender a sua prole, que está no artigo 4º Estatuto da Criança e do Adolescente. É o dever da família e dever do Estado também. E aqui vem uma situação que está sendo exposta, inclusive foi exposta pelo eminente vereador, em relação à obrigatoriedade em atos particulares. E aqui, preste atenção, vocês mães, que aqui vai estar o que vocês precisam saber. Diretores de escola particulares que estiverem obrigando o seu filho a se vacinar, ele está cometendo um ato de ameaça e um ato de perseguição. Artigo 147 do Código Penal e 147-A do Código Penal também, o stalking, porque está perseguindo um povo, que é aquelas pessoas não vacinadas. E o artigo 147 é a ameaça, está causando um mal injusto e grave, sem uma definição legal para isso. Está se baseando em pensamento dele. Então, é uma ameaça? É. Primeiro, essa escola, sendo particular, ela tem um contrato de adesão. Contrato de adesão, ele não pode estipular cláusulas que não tirem responsabilidade dele. O que acontece? Quando você leva uma criança menor de idade para uma escola, aquele diretor é responsável por aquela criança lá. Então, quem que tem que fornecer gratuitamente teste de Covid para a criança, se assim ele for impor, porque é um ato particular, é ele, não é você que tem que apresentar, não. Ele que tem que apresentar, porque você assinou um termo, um contrato com ele, e ele tem que expor em igual tamanho as partes, tanto a parte que está aderindo, quanto a parte que está oferecendo o serviço. E o serviço tem que ser oferecido de qualidade, exposto claramente o que está sendo oferecido. Então, o artigo 34 e 51 do Código de Defesa do Consumidor torna nulo, inclusive com direito à indenização, uma escola que faz isso e obriga seu filho a se vacinar. Vejam bem, vocês podem entrar contra esses diretores e, a partir do momento que ele está fazendo esse tipo de coisa, ele tem que se responsabilizar pela saúde do seu filho que ali está, porque ele está substituindo o seu pato poder ali dentro. A mesma coisa quanto à empresa. Aquele que lhe forçar a poder se vacinar, eu falo, eu preciso do emprego, eu tinha que vacinar por isso. Vamos dizer que você se vacinou. Você vai fazer uma notificação de que ele obrigou a te vacinar. Se por acaso você vier a ser demitido, você vai com o pedido que não poderia ser por justa causa. Os artigos 146, 147 e 148 da CLT, e exigir indenização e férias proporcionais àquele período também. E também existe mais uma situação. O empregador que emprega a pessoa, para empregar, ele tem que oferecer o exame admissional médico, ou seja, então, se ele vai fazer isso aí, ele tem que dar o teste de Covid lá, e para demitir também. Então, vamos deixar de lado um pouco o medo e vamos apresentar soluções enfrentando essas pessoas, porque nós somos em número maior, a lei está do nosso lado, e a partir do momento que você aprende a usar a lei para você, por exemplo, você pode ver, já tem cidades na Bahia que estão recuando, dizendo, não, eu não vou, prefeito dizendo, não vou vacinar meu filho, não vou obrigar ninguém a vacinar, porque esse é um ato perigoso, é um ato que você não sabe as consequências futuras. E é isso que eu te estou informando. Pode ser que daqui a alguns anos, como aconteceu infelizmente com o Bruno Graff e várias outras pessoas que já apareceram, né, que foram decorrentes também de efeitos colaterais dessas vacinas,
haja Deus, queira Deus que não ocorra o absurdo que a gente acha que vai acontecer, como Maria Emília já vem mostrando, de coágulos em pessoas de 14, 12 anos, em autópsia, para poder mostrar isso. Está ali comprovado que aquela pessoa era sadia e como que aparece um coágulo na cabeça dela. Então, essas pessoas têm que, sim, se responsabilizar por isso. Então, não ache que eles são poderosos. Nós conseguimos, pela lei, e temos o instrumento legal contra essas pessoas. Além disso, tem um Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos para você denunciar essas situações e também... Doutor, eu gostaria que o senhor, por mais um minuto aí para poder finalizar a sua fala. Oi? Advogados e associações também, qual participa o NAB, a OCB e também os Médicos pela Vida, que eu auxilio há muitos anos. Nós estamos aí para defender essas posições e explicar como fazer e você entrar na justiça, sim, que você tem direito à reparação a esses danos. E vocês, vereadores, estão de parabéns, podem fazer o projeto-lei e salvem as pessoas de Joinville dessa obrigatoriedade e esse controle social. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ricardo Vasconcelos, pela posição